Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e nós hoje vamos falar de temperatura, nós vamos falar da termometria, vamos falar das escalas termométricas. E a temperatura a gente define de uma forma muito simples, né? O que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que um número que nós vamos associar a um corpo para medir estado de agitação das moléculas que constituem aquele corpo. Então isso é temperatura. E eu vou fazer uma pergunta para a gente lá no final, então depois de analisada todas as escalas, todas as possibilidades de escalas termométricas, de conversão entre elas, a gente poder então responder essa pergunta. Será que ao colocar um termômetro embaixo do braço, você, esperando aí 3, 4 minutinhos, ao tirar esse termômetro, poderia fazer uma leitura, por exemplo, de uma temperatura de 103, 104 graus? Bom, lá no final a gente responde isso aí. Bom, hoje a gente vai falar então das escalas termométricas, mas para isso a gente vai conhecer então o termômetro. Vamos mostrar para você o termômetro e destacar algumas partes desse termômetro. Então o termômetro é constituído de duas partes, essa parte mais alongada aqui é a haste, né, e essa parte menorzinha que é o bulbo onde está concentrada a nossa substância termométrica. Perceba então que nesse corpo termométrico, na haste, nós temos aí a graduação do termômetro. Então temos alguns números, alguns risquinhos, e esses números é que vão dizer para nós qual é a temperatura que nós devemos ler através desse termômetro. Bom, pessoal, nós vimos lá no termômetro que ele está cheio de números e tracinhos. Esses números, né, são o que nós chamamos de escalas termométricas. Aqueles numerozinhos lá, eles representam uma escala termométrica. E nós podemos aí analisar várias escalas, né? Nós temos algumas escalas que vão cair no vestibular, que nós devemos conhecer, vamos falar delas hoje, mas você pode inclusive criar sua própria escala, desde que você tenha um embasamento para isso. Bom, nós vamos falar de algumas escalas e aqui no Brasil nós temos uma escala de uso diário, aquela escala que nós usamos no dia a dia, que é a escala Celsius. Então, a primeira escala que nós vamos conhecer é a escala Celsius. Toda escala tem dois pontos que nós chamamos de pontos fixos fundamentais. Então, observem esses pontos para a escala Celsius. Olha lá, a escalinha Celsius nós vamos representar por graus Celsius ou graus centígrados, podemos usar os dois termos. E o primeiro ponto fixo, também conhecido como ponto de gelo ou ponto de fusão, na escala Celsius é de 0 graus Celsius. O segundo ponto fixo fundamental, que é o ponto de vapor ou ponto de ebulição, na escala Celsius vale 100 graus centígrados ou 100 graus Celsius. Bom, então nós vimos e conhecemos aí os pontos fixos fundamentais da escala Celsius. Já outros países preferem usar um outro tipo de escala. Por exemplo, nos países europeus, lá nos Estados Unidos, eles usam uma outra escala, que é a escala Fahrenheit. Para eles, lá eles pronunciam Fahrenheit e nós vamos pronunciar aqui do modo aportuguesado, ou seja, nós vamos falar de Fahrenheit mesmo. A escalinha Fahrenheit também tem dois pontos fixos fundamentais, que são os mesmos da escala Celsius em termos de nomeação. Tem o mesmo nome, mas os valores são diferentes. Então, observe aí os pontos fixos fundamentais da escala Fahrenheit. Olha lá, o primeiro ponto fixo leva o mesmo nome, ponto de gelo ou ponto de fusão, e na escala Fahrenheit esse valor é de 32 graus Fahrenheit. Já o segundo ponto fixo fundamental, também ponto de vapor ou ponto de ebulição, na escala Fahrenheit o seu valor é de 212 graus Fahrenheit. Então essa é uma segunda escala, né, que nós vamos analisar também e comparar com a escala Celsius. A terceira escala é a que nós chamamos de escala absoluta. Escala absoluta para nós, em termos de temperatura, é aquela que possui somente valores positivos. E essa escala é aquela que nós chamamos de escala Kelvin. Por ter valores somente positivos, então ela dita escala absoluta. É a escala que possui o zero absoluto. Pessoal, zero absoluto em termos de temperatura significa paralisação total das moléculas, né? Então, paralisar completamente as moléculas significa chegar no zero absoluto. Esse zero absoluto pertence à escala Kelvin e é um valor teórico, né? Não se conseguiu até hoje chegar a esse zero absoluto, a paralisar completamente as moléculas. Então nós vamos também analisar essa escala Kelvin para fazermos aquelas comparações. Então observem aí os pontos fixos da escala Kelvin. O primeiro ponto fixo fundamental, ponto de gelo ou ponto de fusão, 273 Kelvin. Já o segundo ponto fixo, ou ponto de vapor ou ponto de ebulição, 373 Kelvin. Percebam que a escala Kelvin não tem a notação graus, como tinha na Celsius e como tinha na Fahrenheit, né? Isso é para a gente diferenciar a escala Kelvin das demais. Então não se usa a notação graus Kelvin.
Nós só vamos dizer o valor numérico acompanhado da palavra Kelvin. 273 Kelvin e 373 Kelvin para os pontos fixos, respectivamente. Pessoal, essa escala Kelvin, então, é aquela que nós vamos chamar de absoluta, e percebo que nós também representamos a temperatura de uma forma diferente nessa escala. Nas demais escalas, a gente representava a temperatura pela letra θ. Na escala Kelvin, nós vamos chamar a temperatura de T, que também é para diferenciar das demais escalas, tá certo? Bom, e eu vou colocar uma outra escala aí para a gente comparar fora dessas que nós já falamos. Eu falei para você de uma possibilidade de várias escalas, e lá existe uma outra escala francesa aí, que é a escala Réaumur, que nós vamos pronunciar Réaumur, né, que é aportuguesado de novo, né, e essa escala também tem esses pontos fixos fundamentais e nós vamos utilizá-la para também comparar com as três que nós já vimos. Então observem aí os pontos fixos fundamentais da escala Réaumur. Olha lá, primeiro ponto fixo fundamental, ponto de gelo ou ponto de fusão, para a escala Réaumur é 0 graus. 0 graus Réaumur. Segundo ponto fixo, ponto de vapor ou ponto de ebulição, para a escala Réaumur, 80 graus Réaumur. Então nós ficamos conhecendo aí 4 escalas, nós vamos fazer uma relação entre essas escalas, conhecemos os seus pontos fixos fundamentais, e essa relação vai nos proporcionar definir uma equação para converter temperaturas de uma escala para outra. Então vamos para essa relação de proporções entre escalas. Nós temos aí então a equação de conversão, que será definida da seguinte forma. Nós vamos pegar aí um termômetro na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit, outro na escala Kelvin e outro na escala Réaumur. Nós devemos lembrar que esses termômetros eles são de mesmo tamanho, mesma dimensão, né? E nós vamos colocá-los todos então dentro de um recipiente contendo, por exemplo, gelo fundente. Obviamente, então, todos estarão assinalando aí os seus pontos de fusão ou ponto de gelo. Bom, então, neste nível onde a nossa substância termométrica vai se instalar, nós temos aí as temperaturas do primeiro ponto fixo, que eu representei por essa reta, onde está passando ali no ponto 0 para a escala Celsius, 32 na escala Fahrenheit, 273 na escala Kelvin e 0 na escala Réaumur. Essa segunda reta ali, logo acima, nós vamos representar o segundo ponto fixo. Graus Celsius vai ser 100, né? Graus Fahrenheit 212, para a escala Kelvin 373 e para a escala Réaumur 80 graus Réaumur. Percebam então que a extensão em graus da escala Celsius vai de 0 a 100, portanto 100 graus. A escala Fahrenheit de 32 a 212, portanto 180 graus. Para a escala Kelvin, 273 para 373, portanto 100 Kelvin, e para a escala Réaumur, de 0 a 80, 80 graus Réaumur. Se nós pegarmos uma temperatura aleatória na escala Celsius, que eu vou chamar de θC, né, nós vamos ter valores correspondentes a esta mesma temperatura para todas as demais escalas. Vou chamar de θF para a escala Fahrenheit, T para a escala Kelvin e θR para a escala Réaumur. De 0 até esse θC, na escala Celsius, nós temos uma variação de temperatura na escala Celsius. De 0 até θF, uma variação na escala Fahrenheit, e o mesmo acontece para as escalas Kelvin e Réaumur. Então, nós temos aí que fazer uma certa relação. Por exemplo, se eu disser para você que esse ΔθC vale 10 graus, então nós temos ali naquele intervalo de 0 a θC 10 divisões. Se na escala Celsius eu tenho 10 divisões para um total de 100, na escala Fahrenheit eu teria ali 18 divisões para um total de 180, ou seja, essa relação é proporcional. Então nós podemos dizer que o intervalo ou a variação de temperatura na escala Celsius está para 100, assim como a variação na escala Fahrenheit está para 180, assim como a variação na Kelvin está para 100, assim como a variação na escala Réaumur está para 80. Então nós temos esta expressão, ΔθC para 100 igual a ΔθF para 180, que é igual a ΔT para 100 e que é igual a ΔθR para 80. Bom, pessoal, então simplificando essa equação, ela ficaria nesse formato. Olha lá, ΔθC dividido por 5 igual a ΔθF dividido por 9 igual a ΔT dividido por 5 igual a ΔθR dividido por 4. Bom, percebam que isso está mostrando uma relação de variações de temperatura para as escalas que nós estamos relacionando aí.
Agora, essas variações, elas podem também ser calculadas. Lembra que na física a variação é sempre valor final menos valor inicial. Então vamos calcular essas variações aí para a nossa equação. Olha lá. Onde nós tínhamos delta θc, eu posso fazer o valor final, θc, menos o valor inicial, que é zero. θc menos zero, θc. Onde eu tenho delta θf, eu posso fazer o final, θf, menos o inicial, que é 32. Daí, então, eu tenho θf menos 32. Onde eu tenho t, delta t, nós podemos fazer final, que é t menos 273. Então, nós temos aí t menos 273. E onde eu tenho o θr, o delta θr, eu posso fazer θr menos zero, daí θr menos zero é o próprio θr. Nós temos então uma equação que relaciona as temperaturas da seguinte forma: θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9, t menos 273 sobre 5 e θr sobre 4. Bom, pessoal, então nós vimos aí uma equação que faz a conversão entre as escalas. No vestibular, normalmente aparecem as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas pode aparecer também escalas que foram criadas teoricamente só para os vestibulares. Por exemplo, posso criar uma escala X e uma escala Y e pedir para você calcular lá uma equação que faça a conversão entre elas. Então vamos ver como que se faz esse tipo de cálculo. Nós temos aí a escala X, eu arbitrariamente escolhi para ela 0,60 para os pontos fixos fundamentais, 0 para o ponto de gelo, 60 para o ponto de vapor, e uma escala Y eu adotei aí 10 para o ponto de gelo, 90 para o ponto de vapor. Peguei aí uma temperatura aleatória θx, que tem o seu valor correspondente na escala Y, θy. Então, da mesma forma, a nossa escala X varia entre os dois pontos fixos em 60 graus X, e a nossa escala Y entre os dois pontos fixos varia em 80 graus Y. Nós temos aí uma variação que vai de 0 a θx, eu chamei de delta θx, e uma variação que vai de 10 a θy, que eu chamei de delta θy. Fazendo então a relação de proporção, o delta θx está para 60, assim como o delta θy está para 80. Simplificando esta equação, o nosso delta θx está para 3, assim como o delta θy está para 4. Fazendo a diferença entre as temperaturas x e y, delta θx é θx menos 0 e o delta θy, θy menos 10. Nós temos a equação θx sobre 3 igual θy menos 10 sobre 4. Bom, pessoal, na prática é isso que nós vamos fazer, né? Essa relação entre escalas termométricas. Lembra da pergunta inicial? Será que é possível você colocar o termômetro e aguardar um certo tempo e verificar uma temperatura de 104 graus? Bem, lembrem que eu não falei qual é a escala. Se a escala utilizada for a Fahrenheit, isso será perfeitamente possível. Faça os cálculos em casa, transforme 104 graus Fahrenheit para a escala Celsius e você vai obter aí 40 graus Celsius. Então, se você pegou o termômetro e verificou essa temperatura, corra para o hospital porque você está com muita febre. Por hoje é só e até o nosso próximo encontro.